Voltei sexto ano, dando seguimento aqui como eu havia falado com vocês. Agora, na página 54, nós vamos entender um outro problema que existe no processo de urbanização, que são os problemas sociais. No caso, uma espécie de uma segregação, uma separação de pessoas que têm condições financeiras de pessoas que não têm tantas condições financeiras. Então, se você observar essa imagem, a primeira imagem da página 54, fica muito nítido a similaridade na infraestrutura de cada moradia. Porque elas têm as mesmas cores, se você for observar, que é um tom alaranjado. Por quê? Porque é o tijolo que está à vista, na verdade, é uma parede onde foi colocado um tijolo, não se finalizou um trabalho, começou um trabalho e não terminou. Então são cômodos inacabados. Então são paredes, por exemplo, que nem a própria parede foi acabada, ela foi levantada e cobriu-se com uma telha mais simples, uma telha de brasilite, por exemplo, uma dessas que é de amianto, que é proibido, por exemplo, por conta de ser, não ser benéfico à saúde. Mas enfim, então se você for analisar essa infraestrutura, o que você vai perceber nitidamente? As mesmas características. Uma parede com reboco, sem cimento no caso. Aqui na página 54, se você observar bem essa imagem que está mais próximo da margem do túnel, tem uma parte mais cinza, que é a parte do reboco, por exemplo, o restante não foi nem rebocado. E detalhe, essa parte mais cinza não foi nem pintada, por exemplo. Diferente da sua casa, que ela oferece uma infraestrutura bem similar à minha, acredito eu. Parede com acabamento, uma laje no telhado, por exemplo, vidros na parede, porque essas estruturas, muitas vezes, não tem nem vidro na janela, né? Porque essa janela, simplesmente eles colocam um plástico, por exemplo, para evitar que da ventilação ou de chuva ou coisa parecida. São casas onde o chão dificilmente vai ter um piso como o da sua casa, vai ter geralmente um cimento ali, ou então nem cimentado o chão é, por exemplo. É toda uma estrutura muito mais precária, uma construção inacabada mesmo por questões financeiras. E todas essas construções inacabadas, elas concentram-se no mesmo lugar, que são regiões onde você paga um valor menor, no caso do terreno, né? E esse valor menor do terreno vai ser o quê? Vai ser um processo de construções com as mesmas características. No caso, um processo de favelização, como eu falei para vocês. Se você for analisar São Sebastião mesmo, a cidade onde nós moramos, o que acontece? Esse processo de favelização ocorre no seguinte aspecto: nos bairros mais distantes, onde provavelmente o terreno não deve nem pagar impostos, por exemplo. Então, se tem água, não deve ser água encanada. Provavelmente não tem rede de esgoto. Não tem, por exemplo, um poste padrão, como é que acontece na sua casa, que dá acesso à eletricidade, para você até poder me ver nesse momento, né? Não, você não tem nada disso. Você não tem muros, você não tem quintal. Como eu falei para vocês, é uma construção em cima da outra, e geralmente em áreas não regularizadas, áreas irregulares. O que torna essa área irregular? O fato de que a pessoa que ali mora não paga impostos. Não pagando impostos, ele não pode usufruir da mesma coisa que você usufrui no seu bairro, que é o seguinte: pavimentação, água encanada, saneamento básico, coleta de lixo, por exemplo, de sucatas, eletricidade. Tudo isso você não vai encontrar numa favela. E se você encontrar isso dentro de uma favela, dificilmente esses serviços são pagos à prefeitura com os impostos que seus pais pagam. Por quê? Porque se a prefeitura tem uma regularização naquela região, cabe ao prefeito, ao gestor público, no caso, cabe ao município, seguir as regras do estatuto que nós vimos no início desse vídeo, que está associado, no caso, à segurança, está associado à educação, à saúde e à infraestrutura. Então, tudo isso, se a pessoa paga imposto do seu terreno, ele tem direito, e cabe ao município fazer com que esse direito seja assistido ao seu município, no caso, para que aquela pessoa possa ter acesso ao seu direito regularizado, né, regulamentado. Regular. Enfim, galera. Então, dando seguimento aqui. Dessa forma, o que nós vamos observar, então? Que existe, na verdade, um déficit habitacional. O que é esse déficit habitacional, professor? O déficit habitacional são essas características, na verdade, que depreciam, no caso, o terreno, que fazem que... Traduzindo para vocês, né, galera? Estou usando palavras muito complicadas, então vamos voltar para uma coisa mais fácil. Déficit habitacional nada mais é do que casas mais simples com valores mais simples. Então, o que é uma casa mais simples? Uma casa com mínimo de acabamento. Quanto menos acabamento, mais simples a casa será. Então, aqui na apostila ele ressalta algumas características bem legais. Eu não lerei todas, mas eu gostaria que vocês lessem todas elas, mas me coloco à disposição, como falei, para poder tirar qualquer dúvida via WhatsApp. Primeiro, aqui,
no subtítulo da página 50, no tópico da página 54, que é a déficit habitacional. Primeiro, não tem parede ou não tem parede de alvenaria, no caso são tijolos, blocos ou concreto, como eu falei para vocês, ou de madeira própria da própria construção. O que é essa madeira da própria construção? São os tapumes. Sabe quando uma obra está sendo feita pela prefeitura, por exemplo, e ela tenta tapar aquela obra com aquelas madeiras bem fininhas? Então, essas madeiras são os tapumes, na verdade, né? Então, existem algumas construções de favela, por exemplo, ou no caso, essas casas mais simples, como eu falei para vocês, que tem essas características. Olha só, não tem uma quantidade de grandes pessoas do tamanho da casa do cômodo. Nossa, ficou horrível essa leitura, hein? Desculpa, tem uma quantidade grande de pessoas para o tamanho da casa ou dos condomínios. Na sua casa, por exemplo, deve ter no máximo morar você, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Supondo aí que a sua casa tem em média de 5 a 6 pessoas, 5 a 6 pessoas morando aí. Nesse período de confinamento, você já está percebendo que está um pouco complicado você ficar tropeçando na pessoa dentro da sua casa, né? Toda hora você está encontrando, às vezes, com as pessoas da sua família. Agora, imagina que, de repente, eu vou colocar o dobro de habitantes com a metade de cômodos que tem na sua casa. Como é que seria esse convívio, né? Como é que seria essa experiência para você? Já aviso que não seria muito agradável. Por quê? Porque você não teria tanto conforto como você tem. Você tem o seu quarto, você tem a sua cama, você tem o seu espaço dentro da sua casa. Lembra aquela aula sobre topofilia? Então, aquele processo de topofilia, aquele amor, aquele adendo para o seu espaço? Então, a mesma coisa acontece com você nesse momento. Só que uma favela, por exemplo, ou no caso, esse problema de precariedade habitacional, ela detém o quê? Detém muitas pessoas num espaço muito pequeno. Imagina, por exemplo, que na sala de aula do Colégio Mestre, nós fôssemos colocar morando ali dentro daquele espaço da sala de aula umas 7 famílias iguais à sua. Pega 7 colegas seus da sala de aula e coloca ele, os irmãos, o pai e a mãe, todos morando dentro da sala de aula, usando apenas um único banheiro, provavelmente, tendo um único espaço para poder ouvir música, para poder descansar, para poder estudar, para poder comer, tudo isso só dentro da sala de aula. Seria um caos, correto? Pois é, no nosso país existem pessoas que convivem assim e com espaços menores do que a sala de aula e com pessoas com uma população maior do que essa que eu citei para vocês. Então vocês devem imaginar agora o quanto complicado deve ser esse problema de habitação. E detalhe, o acabamento desse espaço que eu falei para vocês, essa casa que eu falei para vocês, que ela é mais simples, ela não tem a mesma estrutura da sala de aula, por exemplo. Não, pelo contrário. Ela não vai ter piso no chão, não vai ter vidros na janela, por exemplo, não haverá uma divisão entre um cômodo e outro, provavelmente vai ser uma cortina para dividir um cômodo e outro. Então imagina só você que tem que dormir com barulho de outras pessoas roncando, entre outras coisas mais, sei lá, levantando toda para tomar água, tropeçando, conversando, um único banheiro para todo mundo daquele espaço poder utilizar. Imagina só que só tem um banheiro, você quer fazer xixi, já tem 3 pessoas fazendo xixi e sua mãe está tomando banho, por exemplo. Sua mãe está tomando banho, tem você e mais 3 pessoas querendo fazer xixi. Já é complicado pra caramba, né? Aí depois disso ainda tem o seu irmão que vai querer tomar banho, depois o seu pai, e depois você vai querer tomar um banho. E enquanto você está tomando banho, tem mais 3 ou 4 pessoas lá fora querendo usar o banheiro também, e batendo na porta perguntando se você vai demorar. É realmente uma experiência muito desconfortável se você for tentar analisar. Mas acredite, existem pessoas no nosso país que convivem assim. E não é uma situação muito agradável. Então é muito importante que vocês tenham essa percepção também em relação a isso. Por quê? Porque essas habitações, esse déficit habitacional, ele provém não somente nas favelas, como também nós vamos ter a formação, por exemplo, de cortiços, que está aqui na página 55. Então agora, só um instantinho, sairei novamente, volto em breve para dar continuidade.